A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica semanal A Vida Continua. E vamos continuar então nesta temática do suicídio na infância e na adolescência, para que com um maior esclarecimento possamos ser intermediários na prevenção deste que é um grande problema de saúde pública a nível mundial, com tendência a crescer de forma drástica. Caros amigos, em relação aos jovens, os índices de suicídio têm aumentado significativamente, principalmente em países como a Austrália, o Canadá, o Kuwait, Nova Zelândia, Sri Lanka e o Reino Unido. Isto dados da Organização Mundial de Saúde, datados de 2002. Este é um dado bastante alarmante, uma vez que o suicídio causa grande comoção social, especialmente quando ocorre na população mais jovem. O suicídio na adolescência torna-se singular na medida em que, geralmente, nesta fase do desenvolvimento, aparecem sentimentos intensos de baixa autoestima e mesmo quadros psiquiátricos de grande risco. Atitudes de arrogância e enfrentamento que procuram demonstrar muita força interior, na verdade, pode ser um pedido de ajuda, de limites, de carinho, de expressão de dúvidas e angústias. Os adolescentes podem adotar condutas deliberadamente danosas à sua integridade e atravessam toda uma gama de manifestações que podem indicar uma patologia, crescendo os riscos de problemas emocionais, dentre os quais os sintomas depressivos e a ideia suicida, que parecem estar entre os mais preocupantes. Para que se possa atuar de maneira preventiva em relação aos comportamentos suicidas, é preciso estar ciente e alerta para os diversos fatores de risco e de proteção apontados pela literatura. Ainda não se sabe com certeza quais são os fatores ou combinações de circunstâncias que levam um jovem a atentar contra a sua própria vida. Contudo, alguns fatores suicidógenos da adolescência são bastante mencionados, como, por exemplo, aspectos melancólicos, ideias de morte e a natural impulsividade. Relatam que fatores do desenvolvimento e sociodemográficos são fundamentais para a presença de comportamento suicida em crianças e adolescentes. A partir disso, caros amigos, é importante salientar que em cada caso de suicídio de adolescente há mais de um problema existente e os riscos são cumulativos. Dessa forma, os fatores de risco mais enumerados pela literatura internacional para o suicídio na adolescência são os culturais e sociodemográficos, por exemplo, com o desemprego na família ou problemas financeiros, são os problemas familiares que têm a ver com transtornos psiquiátricos e suicídio na família violenta e abusiva, pouco cuidado dos pais, mudanças frequentes de residências, expectativas elevadas ou baixas demais dos pais em relação ao filho, pais com autoridade excessiva ou inadequada, rigidez familiar, pouca comunicação dentro da família, brigas, divórcio, separações, famílias adotivas, etc. Estilo cognitivo e personalidade tem a ver com o humor instável. Outro fator. Tem a ver também com o comportamento antissocial, condutas irreais, alta impulsividade
irritabilidade, rigidez de pensamento, escassa habilidade para resolver problemas, incapacidade de entender a realidade, tendência para viver num mundo de ilusões, fantasias de grandeza, alternada com sentimentos de desvalorização. Outro aspecto é a frustração, ansiedade excessiva, depressão, desespero, isolamento, petulância, sentimentos de inferioridade encobertos por manifestações de superioridade, comportamento provocador, relações ambivalentes com os pais, com outros adultos ou amigos. Outro aspecto também são as perdas, separações de amigos, colegas, ou namorado ou namorada, morte de pessoa significativa. Outro está relacionado com a dor física, com a doença física, que é esta dor somática. Outro que tem a ver com os conflitos interpessoais, problemas de relacionamento, ou seja, violência e trauma físico, problemas legais, envolvimento em brigas. Temos também o aspecto dos transtornos psiquiátricos, como é o caso da depressão, transtornos de ansiedade, transtornos psicóticos, transtornos de conduta, transtornos alimentares, o transtorno borderline, o abuso de álcool e drogas. Aqui também convém ter em atenção este aspecto da tentativa prévia de suicídio ou história de comportamento suicida, ou então haver relacionado com o suicídio de um amigo ou de um conhecido. Por outro lado, caros amigos ouvintes, uma pequena porcentagem de suicídios ocorre em adolescentes vulneráveis que estão expostos ao suicídio na vida real ou através da mídia ou sob a influência de alguém que tenha comportamento suicida. Com base nesses dados, há estudos que aplicam, principalmente no que se refere ao suicídio na adolescência, o termo suicídio contagioso, utilizado para definir um excessivo número de suicídios que ocorrem em questão de pouco tempo um do outro ou em proximidades geográficas. Na mesma comunidade, por exemplo. Um suicídio facilita a ocorrência de outro, pois a imitação do processo serve como modelo para sucessivos suicídios. Esse contágio pode-se dar através de contacto direto com a vítima, pela amizade com esta, por transmissão da mídia ou por conhecimentos de boca em boca. Mesmo com o avanço significativo da ciência médica, algumas manifestações permanecem obscuras no campo da psicologia. A mente humana guarda mistérios ainda não desvendados. Pesquisadores procuram responder o que leva o ser humano a desrespeitar o seu instinto de autopreservação. Também não é possível explicar, por exemplo, porque é que algumas pessoas que enfrentam as mesmas situações não cometem suicídio como fazem outras. Aos olhos da ciência, as causas do suicídio não estão totalmente esclarecidas. Agora, caros amigos e ouvintes, para explicar o suicídio na visão espírita, usaremos as considerações contidas no livro dos Espíritos, destacando duas questões fundamentais, que são a questão 943 e a questão 946. A 943, o codificador pergunta à espiritualidade superior o seguinte: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Na questão 944, que antecede aquela outra 946, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Eles respondem: não. Só a Deus assiste esse direito. E acrescentam que o suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Na questão que antecede aquela que referimos anterior, a 945,
Pergunta o codificador Allan Kardec o seguinte: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Eles respondem da seguinte forma: insensatos. Porquê é que não trabalhavam? Se trabalhassem, a existência não lhes teria sido tão pesada. E agora, sim, a questão 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que comete às misérias e às decepções deste mundo. Portanto, e do suicídio que se liga à fuga às misérias e às decepções deste mundo. E eles respondem: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam o acaso ou a fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Caros amigos, analisando as respostas acima, torna-se evidente a posição do Espiritismo com relação ao suicídio. Independentemente do credo religioso, o posicionamento dado é de total bom senso. Na visão espírita, o sofrimento suicida só termina quando o espírito consegue passar com êxito por todas as provações que o levaram a cometer o suicídio e ainda resgatar os prejuízos acumulados com o feito do ato criminoso. E isso, meus caros amigos, isso é bom que tenhamos isto bem ciente. Tudo isto pode levar séculos, estendendo-se por 2, 3 ou mais reencarnações subsequentes. Para o espírito gozando de plena consciência da lei do progresso, caracteriza-se por uma perda de tempo incalculável. Vejam só o que um ato que é o suicídio pode acarretar: séculos e séculos de existências de sofrimento. Um suicida no plano espiritual torna-se escravo da própria consciência e é acometido por um grande sentimento de culpa, o que lhe causa dor. Portanto, aqueles que se suicidam pensando em colocar fim no próprio sofrimento, enganam-se, pois após o desenlace passam por grandes dificuldades causadas pelo seu ato criminoso e, posteriormente, têm de voltar à vida terrena para passar pelas mesmas provações que os fizeram sucumbir. Como a morte de um suicida acontece de forma violenta, este corpo espiritual ou perispírito, corpo espiritual no dizer de Paulo de Tarso, ou perispírito, que envolve e que limita e que individualiza aquilo que nós somos, o perispírito permanece lesionado, causando um grande desajuste na organização espiritual. Na maioria dos casos, é necessário submetê-lo a uma reencarnação compulsiva para reparar os danos causados. O espírito deve estagiar em corpos físicos atrofiados, o que pode explicar alguns casos de crianças que nascem em estado de completa, com problemas a nível mental ou deficiência física. A nível mental, mais concretamente, ao nível do cérebro, e
ou deficiência física. Tudo depende de onde está a lesão que nós causamos no nosso corpo espiritual ou perispírito. Quando o suicídio é acompanhado de um homicídio, as consequências são ainda maiores. Ou seja, alguém que mata alguém, mata a mulher e os filhos e no fim se suicida. Portanto, as consequências aqui ainda são potencializadas pela negativa, claro. Já falamos em outros artigos sobre características da depressão, dos riscos de obsessão e assédio espiritual. Então, se conheceres alguém ou algum jovem que se enquadre nestas características ou cujo convívio familiar ou social possa ser desfavorável à sua personalidade frágil, ajuda-o antes que seja tarde demais. Caros amigos e ouvintes, não se admirem de, no futuro, e que não está muito longínquo, este problema aumente de forma crítica, drástica, triste. Ainda há poucos dias ficamos algumas horas sem o Facebook, sem o WhatsApp. Não será isto um pequeno sinal para nós deixarmos de estar de costas voltadas uns para os outros e comunicarmos mais de forma verbal e não escrita, falar uns com os outros? Imaginem agora que ficaríamos não horas, não dias, mas semanas sem acesso às redes sociais. Imaginem só. Teríamos de reaprender a comunicar olhos nos olhos uns com os outros. É este o convite para um mundo que se quer melhor. De nos voltarmos cada vez mais uns para os outros e não andarmos cabisbaixos como robôs, autómatos, seres desprovidos de essência amorosa. Deixemos a frieza da tecnologia. Tecnologia essa que é extremamente útil para a nossa vida, porque nos facilita muitas coisas, mas que a tecnologia não nos aprisione. Somos nós que a construímos. Logo, somos nós que a temos que a dominar, e não ao contrário. Não nos tornemos dependentes das nossas próprias criações. Por falar em criações, os pensamentos são um exemplo. As palavras também. No próximo sábado falaremos sobre a origem e sobre o poder que as palavras possuem e qual deve ser a forma mais correta de as utilizarmos para que ela possa criar cada vez mais em vez de destruir. Porque de destruições já estamos todos fartos. Precisamos de alento, de paz, de harmonia, de equilíbrio. E isso requer de todos nós trabalho, esforço. Porque nada cai do céu sem esforço. E tudo aquilo que for fácil, vamos filtrar. Todo o prazer fácil um dia se tornará caro. Trabalhemos cada vez mais pela nossa melhoria pessoal, fazendo uma autoanálise.
Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, vou-vos deixar aqui com uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, e que diz assim: em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresentes superior ao que és, nem te subestimes a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para alcançá-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quanto o indivíduo que os esconde e os nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa começou a batalha antes. Quem está combatendo logrará a vitória depois. Não te constranjas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho por onde agora seguem os teus pés. Agora sim, caros amigos e ouvintes, terminamos esta temática que não se esgota, que é o do suicídio na adolescência, na juventude e na fase adulta. Pensemos mais nisso e numa realidade é que muitos suicídios podem ser prevenidos se nós estivermos mais atentos, mais esclarecidos. Marcamos agora encontro então para o próximo sábado, onde iremos falar sobre a origem e o poder da palavra. Desejo-vos a todos uma excelente semana de trabalho, de estudo, convívio, de autoanálise. E não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. Bem-ajam. A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.